Eu gostaria de compartilhar com vocês hoje sobre a fidelidade do discípulo. E o texto base para lermos a Bíblia, João 6, dos 60 ao 68. A vida cristã é andar com Jesus todos os dias, em um relacionamento transformador, de modo que nos tornemos cada vez mais parecidos com Ele. Esse era o propósito de Deus para os discípulos, enquanto o Senhor estava fisicamente neste mundo. Um dia foram chamados e decidiram segui-lo. Daí em diante foram 3 anos de convivência constante. O princípio da caminhada envolveu expectativas diversas. Alguns esperavam que ele libertasse Israel do Império Romano. Seria este o sentido do tão falado reino de Deus? Mais tarde descobririam que não. Dentro de pouco tempo começaram as boas surpresas. Jesus faz milagres, multiplica pães, cura enfermos, ressuscita os mortos. Seguir a Cristo é bom demais. Entretanto, o Mestre estabelece o confronto, deixando claro que o seu propósito não era multiplicar pães, mas apresentar-se como pão espiritual para a humanidade. Compreender isso era um desafio para a multidão, por isso muitos os abandonaram. Depois vieram as perseguições. Os principais sacerdotes, com os fariseus e saduceus, começavam a armar ciladas para Jesus. Apesar do incômodo que tais atitudes pudessem representar, os discípulos estavam certos de que o Mestre venceria todas as adversidades que surgissem. Ficaram, porém, escandalizados quando ele foi preso. Naquele momento, todos os discípulos fugiram. Todos esperavam que ele se livrasse de seus algozes, mas o Mestre foi condenado e crucificado. Para surpresa geral, a cruz não é lugar de milagres, ou seja, nenhuma intervenção sobrenatural interromperia o sofrimento no Calvário. Isso não parecia fazer o menor sentido para aquele grupo que aguardava uma vitória triunfal sobre as forças romanas. A morte de Jesus parecia o ponto final do discipulado com suas alegrias e expectativas. Os discípulos já começavam a retornar de suas antigas atividades, quando ao 3º dia Jesus ressuscitou dentre os mortos. Então ele os reúne novamente e ordena que permaneçam em Jerusalém. Poucos dias depois, a promessa do Pai se cumpriu e o Espírito Santo revestiu aqueles que começariam a grande obra de evangelização mundial. Nós também atendemos o chamado do Evangelho e começamos a seguir o Senhor. Isso significa viver de acordo com a sua direção. Em alguns momentos, estar com Ele significa receber muitas bênçãos, mas neste caminho, com toda certeza, existe uma cruz. Resta saber até onde seguiremos o Senhor. Se a nossa expectativa em relação ao Evangelho for apenas de ordem material, ficaremos com toda certeza decepcionados. Muitos ficaram e desistiram da caminhada. Acontece que a proposta do Senhor não é fazer sempre o que nos agrada, mas transformar o nosso caráter. E isso pode ser doloroso em alguns momentos. Precisamos ser perseverantes, decididos, determinados a não abandonar ao Senhor Jesus por motivo algum. A jornada, meu amado e minha irmã, será longa e difícil, mas depois de vermos cumprido o seu propósito em nós neste mundo, com toda certeza entraremos na glória celestial, no céu do Senhor Deus, que aguarda aqueles que amaram e foram fiéis ao Senhor aqui na terra. Creia nisto, creia hoje, creia agora, e que o Senhor Deus abençoe sempre a sua vida.